Oi, aqui é a professora Alessandra Areias e a gente vai falar um pouquinho sobre a nova classificação das doenças periodontais, quer dizer, ela nem é tão nova assim, ela foi lançada em 2018, mas gerou muita dúvida, gera ainda muita dúvida, tanto nos nossos alunos de graduação, como em dentistas já clínicos que atuam no consultório e têm dificuldade em entender como que ficou essa nova classificação de doenças periodontais. Só para a gente entender por que se tem a necessidade de classificar as doenças periodontais. A gente tem a doença observada clinicamente em vários estágios. Ela pode ser inicial, ela pode ser moderada, ela pode ser avançada, ela pode também ter várias extensões, ela pode estar localizada, generalizada. A gente tem uma variação grande com relação à idade que a doença é diagnosticada. A gente sabe que quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor o prognóstico, porque a gente consegue tratar e monitorar esse paciente mais de perto. A gente sabe hoje em dia a influência dos fatores de risco, dos fatores que podem piorar a situação da doença, como fatores sistêmicos, diabetes, fumo, várias doenças que estão correlacionadas com a doença periodontal. Então, como que se faz a classificação? A gente tem professores, pesquisadores de todo mundo, vinculados a institutos, a universidades, e esses professores se reúnem. São pessoas geralmente ligadas à Academia Americana de Periodontia e à Federação Europeia de Periodontia, e eles discutem a classificação e o que precisa ser mudado e inovado. A gente tem, só para resumir, para quem já formou há mais tempo, quem de repente tem ainda esses conceitos da classificação de 89, em 1989 se dividia a periodontite baseado na idade do paciente. Então, a idade do diagnóstico determinava que tipo de periodontite ele tinha. Então, a gente tinha periodontite de estabelecimento precoce, chamadas PEPs, em pacientes crianças, menores de 11 anos de idade, uma condição extremamente rara, mas que geralmente está associada a algum traço genético, com os pais ou familiares que tenham aí também algum traço de periodontite. A periodontite juvenil era aquela classificada em pacientes de 11 a 20 anos de idade, pacientes adolescentes, e tinham esse diagnóstico. A gente tinha um padrão de doença localizado, com concentração em incisivos e molares, e mais dois ou três dentes da arcada, e um padrão generalizado, onde a gente tinha mais dentes envolvidos. Quando esse paciente era diagnosticado dos 20 aos 35 anos, era chamado periodontite de progressão rápida. Então, todas essas doenças, estabelecimento precoce, juvenil e progressão rápida, eram doenças consideradas agressivas, né, com um padrão de inflamação incompatível com os depósitos microbianos, com a quantidade de biofilme que esse paciente tinha ali na superfície dentária, então associada a uma resposta imune alterada, na maior parte das vezes. E a periodontite do adulto era classificado dessa maneira, um padrão de doença crônica, uma progressão mais lenta, acima dos 35 anos de idade. Só que aí começou a se questionar, olha, tem paciente adulto que tem um padrão de destruição muito grande também. A gente pega esses pacientes de 40, 45 anos, então, quer dizer, não é a idade que determina o tipo de doença que ele tem, porque a gente pode estar só dividindo pacientes em faixas etárias, mas eles têm a mesma doença. Então, em 1999, foi revista essa classificação para distinguir a periodontite em dois tipos, a agressiva e a crônica. Então, não importando que idade que o paciente tinha, uma doença com padrão rápido de destruição era chamada de agressiva, e um padrão lento, que é a maior parte dos nossos pacientes, chamado de crônica. Nessa classificação de 99 ainda foi inserida, foi incluída, né? Foram incluídas as doenças gengivais, porque na classificação de 89 a gente não tinha um campo específico para doenças gengivais, e foi incluído também as manifestações sistêmicas, por conta de todos os estudos que tiveram sobre a etiopatogenia, entendendo ali que nesse campo da periodontia médica, a gente tem um link constante do quadro sistêmico com o quadro local. E aí, também a classificação ficou em vigor até que em 2017
De novo, os profissionais se reuniram e resolveram modificar a classificação. Então, o que tem de grande lance nessa classificação nova é que foi incluída a saúde. Por quê? O paciente ele vai ter periodontite para sempre, ele pode ter sido tratado. Então, se ele é tratado, ele pode ter um periodonto reduzido, quer dizer, ele tem um nível ósseo ali mais baixo, mas aquilo ali não está em atividade de doença, ou ele vai ficar, foi diagnosticado com gengivite, a gengivite para sempre? Não, ele muda para o estado de saúde também. Então, a saúde foi incluída, os termos agressiva e crônica foram removidos, a gente teve a inclusão das alterações periimplantares, e isso é muito importante, porque os implantes fazem parte da nossa rotina hoje em dia. A gente examina muitos pacientes com dentes e implantes, então é muito importante que o dentista conheça as alterações periimplantares, e foram incluídas também as alterações de tecido mole, recessões gengivais, defeitos de tecido mole. A gente vai focar aqui hoje, mais especificamente, na periodontite, tá? Na classificação da periodontite. Esse é o artigo do Keaton, está publicado no Journal Clinical Periodontology. Ele é open access, ele é aberto para quem quiser acessar. A gente tem alguns guias, algumas traduções, algumas publicações em português sobre essa classificação. O professor João Paulo Stephens e Adriana Marcantoni publicaram em 2018 na revista da Unesp os pontos-chave da classificação, e a gente tem um e-book da equipe da USP, da Roshausen, também qualquer um pode baixar na internet, a gente tem alguns trechos dele aqui, e é bem bacana para quem quer tirar dúvidas sobre a classificação. Então, resumidamente, a gente vai ter saúde periodontal e condições e doenças gengivais, periodontite e outras condições que afetam o periodonto, que já tinha na classificação de 99. E as condições e doenças periimplantares, saúde periimplantar, mucosite periimplantar, né? No implante não tem gengivite, é mucosa, então é mucosite periimplantar, periimplantite e deficiências nos tecidos periimplantares, moles e duros. A gente não consegue, para começar, classificar um paciente só olhando para o paciente. Abre a boca, olha aqui. Ai, tem mobilidade, tem migração dentária, porque isso já são sequelas da doença. Isso são sinais de perda avançada, você não precisa ser dentista para... O paciente fala para você que ele está com piorreia, né? Os pacientes mais antigos chamam doença periodontal de piorreia. Então, a gente não tem que olhar só para o paciente e ver esses sinais de mobilidade, de migração. A gente precisa fazer sondagem. Mas eu não gosto de periodontia, não estou afim, então você encaminha os seus pacientes adultos todos para o periodontista. Na verdade, eu estou falando de pacientes adultos, mas o ideal é que se faça a sondagem completa de pacientes adolescentes, pacientes que vão fazer tratamento ortodôntico para já identificar fenótipo gengival, recessão gengival, se ele já tem algumas perdas de inserção incipientes, iniciais, que podem ser detectadas logicamente com treinamento, com cuidado ali na sondagem. Quando a gente preenche, esse aqui é uma ficha lá da universidade, mas quando a gente preenche o periograma do nosso paciente, essa ficha periodontal, a gente consegue saber em todos os sítios, 6 sítios por dente que a gente sonda, qual é a profundidade de sondagem, qual é o nível clínico de inserção, ele tem recessão gengival, tem sangramento, tem placa visível, e a gente consegue determinar a extensão da doença, se essa doença é localizada ou generalizada, se ela está em mais de 30% dos sítios ou menos, se ela é uma doença leve, moderada ou avançada, e o tipo de tratamento que a gente vai fazer, o tempo que a gente vai investir nas nossas consultas, se a gente vai tratar o paciente por quadrantes ou por sextantes, por regiões, e o prognóstico, a gente pode já no momento inicial de exame dizer para ele, olha, vai ficar tudo bem com você, não fica preocupado, essa tua doença é uma doença de progressão lenta, você não vai perder dentes. Então a gente consegue fazer isso no primeiro dia de exame? Consegue. Com o exame periodontal. É lógico que a gente tem o exame radiográfico como um auxiliar ali no diagnóstico, para a gente já visualizar áreas de furca, áreas de defeitos ósseos, mas o nosso exame periodontal ele é imprescindível para a gente fazer um correto diagnóstico. Então, fica essa mensagem. Todos os pacientes têm que ser sondados, têm que passar por um escaneamento periodontal completo.
No caso de saúde, então, a gente vai ter saúde clínica em um periodonto íntegro. Que é isso? O paciente nunca teve perda de inserção, ele não tem perda óssea, então ele é saudável. E ele pode ser saudável em qualquer idade. Então, ele não tem perda de inserção quando você sonda ele. Ele não tem, no máximo, os sulcos de até 3 milímetros, ele não tem bolsas nem moderadas nem profundas. Ele tem sangramento à sondagem, mas é bem localizado, em menos de 10% dos sítios, e não tem perda óssea radiográfica. Pronto, ele é saudável e o periodonto dele é íntegro. O paciente pode ter saúde clínica em um periodonto reduzido. Que é isso? É o paciente que já tratou. Aquilo que a gente falou, o paciente teve a periodontite, o periodonto dele é reduzido, ele tem recessão, ele tem a perda óssea, ele tem raízes expostas, mas ele não tem profundidade de sondagem aumentada. Ele tem profundidade de, no máximo, 4 milímetros. Ele não tem sondagem superior a 4 milímetros, ele tem sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios, ele tem já a perda óssea visível, mas a doença está controlada. Então, ele tem saúde num periodonto reduzido. E o paciente sem periodontite, aquele paciente saudável, que tem ali algumas perdas ósseas, mas não causadas por doença periodontal. Por exemplo, recessão gengival traumática, recessão gengival por escovação, pós-ortodontia, paciente que precisou fazer aumento de coroa clínica. Então, você olha ali aquela perda óssea, você fica, nossa, tem uma perda óssea bem localizada aqui. Não, aquilo não é periodontite. Aquilo é um paciente saudável, um paciente sem periodontite, que tem uma perda óssea que não está associada a processo inflamatório, tá? Já a gengivite, a mesma coisa. A gengivite, ela pode ser induzida por biofilme e tem uma série de outras classificações de doenças gengivais associadas a outros fatores, que a gente não vai entrar nessa seara aqui. Mas, enfim, a gengivite no periodonto íntegro. O paciente não tem perda óssea, ele não tem perda de inserção, mas ele tem o sangramento à sondagem em 10% ou mais de sítios. É isso que caracteriza a gengivite. Profundidade de sondagem é menor ou igual a 3, então no máximo 3 milímetros de profundidade de sondagem. Já a gengivite em periodonto reduzido, aquele paciente que tratou a periodontite e está com esse sangramento, quer dizer, ele também já tem uma perda de inserção, ele já tem perda óssea, mas ele não tem bolsas maiores do que 3 milímetros, tem até 3 milímetros, e 10% ou mais de sítios com sangramento. Então, Alessandra, como é que eu faço a conta de 10% de sítios com sangramento? A gente volta lá no nosso periograma e a gente conta quantos dentes o paciente tem. Quantos dentes eu sondei do meu paciente? Então, para ficar fácil. São 20 dentes que o paciente tem. Ele tem 6 sítios por dente sondados. Então, eu sondei 120 sítios. 120 sítios é 100%. Conta ali os xizinhos que você fez no periograma, quantos desses 120 sítios sangraram a sondagem. Então, para eu fazer uma conta fácil aqui para minha cabeça, 60 sítios sangraram. Então, 120 está para 100%, 60 está para X. É uma regra de 3 básica, você faz a conta, 50% dos sítios têm sangramento. Então, percebam que se você não tem o periograma, se você não registrou placa sangramento, você não sabe quantos sítios estão sangrando, se ele vai entrar na saúde ou se ele vai entrar na gengivite. Menos de 10%, né? Em 10% é uma quantidade pequena de sítio. Então, a gente tem que ter ali o registro para a gente saber fazer a conta. E gengivite em periodonto reduzido, tratado periodontalmente, o paciente tem a história de periodontite, mas 10% ou mais de sítio com sangramento e já tem ali a perda óssea, a perda de inserção. E aí, essa nova classificação fez o quê? Classificou a periodontite em estágios e graus. Então, o estágio, ele dá a severidade da doença periodontal. Como que a gente avalia isso? Perda clínica de inserção, perda óssea radiográfica. Então, a gente tem na doença periodontal estágio 1, 2, 3 e 4, nessa nova classificação. E o grau, o que é o grau? É a taxa de progressão dessa doença. Se essa doença é uma doença de progressão lenta, ela é chamada de grau A. Se ela é uma doença de progressão moderada, ela é chamada de grau B. E se é uma doença de progressão rápida, ela é chamada de grau C. Então, vejam que
a gente tem aqui essas imagens dos pacientes que chegam para a clínica com diferentes estágios de inflamação gengival, de depósitos, de cálculo. Como que a gente sabe onde que vai situar esse paciente? Fazendo o exame periodontal, observando as perdas dentárias, observando se as perdas dentárias foram por cárie ou por doença periodontal. Mas como é que o paciente vai saber, Alessandra? Bom, normalmente o paciente consegue relatar se ele teve perda dentária porque o dente ficou mole, a gente consegue ver também como que está a atividade da doença ali no momento do exame. Então, a periodontite, clinicamente, olha ali esse quadrinho, como é que é a definição de caso de periodontite? O paciente tem que ter perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros detectada em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Entenderam isso? O que é perda de inserção, Alessandra, que eu não estou lembrando? O nível de inserção clínico, a gente mede da junção cemento-esmalte até o fundo do sulco. A profundidade de sondagem, a gente mede da margem gengival até o fundo do sulco. Então, o nível de inserção, a perda de inserção, equivale ao nível de inserção. Quanto que a gente está medindo? Quanto que ele perdeu da junção cemento-esmalte, onde acaba a coroa e começa a raiz, até o fundo do sulco. Então, num paciente saudável, quanto que é o NIC dele? Quanto é o nível de inserção clínica? É 0. Ele não tem perda. Num paciente que tem um sulco normal, normalmente o fundo desse sulco ele está localizado ainda na coroa do dente. Não está apical a junção cemento-esmalte. Então, normalmente, a gente tem inserção epitelial, inserção conjuntiva, isso tudo está está para cima da junção cemento-esmalte, num paciente saudável. Então, a perda de inserção é quando você coloca o instrumento e você sente a junção cemento-esmalte, você fala, cara, já está pegando aqui um pedaço da raiz, essa bolsa já está com o fundo dela abaixo da raiz e você, com uma sensibilidade tátil, tenta sentir a junção cemento-esmalte e a gente percebe que todo o descolamento que a gente tem epitelial ali na raiz do dente é perda de inserção já, tá? Então, a perda de inserção maior, achei 3 milímetros da junção cemento-esmalte até o fundo do sulco, já é uma perda de inserção detectável em sítios interproximais não adjacentes. Por que isso? Porque se eu tenho uma perda óssea, vamos lá, associada ao 36 distal. Na distal do 36 eu tenho uma profundidade de sondagem de 6 milímetros e o nível de inserção clínico de 6 milímetros também, vai. Está coincidindo, porque a gengiva teve uma recessão e está no mesmo nível da JCE. Essa perda óssea, no 36 distal, ela pode afetar o 37 mesial. Então, se eu tiver essa perda de inserção 36 e 37, não conta para classificação, se ele só tiver nessa região, porque a perda que a gente está vendo no 37 pode estar relacionada à perda do 36. Então, tem que ser em áreas não vizinhas. Então, eu achei 36 distal, 35 distal. Pode? Pode. Vejam, não são dentes adjacentes, são sítios adjacentes. E perda de inserção de 3 milímetros ou mais na vestibular ou lingual palatina, em pelo menos 2 dentes, sem que a causa seja recessão gengival traumática, cárie dental na área cervical, perda distal ao segundo molar associada à extração do terceiro molar ou mau posicionamento do terceiro molar. Lesão endopério não entra para classificação também, geralmente é um problema localizado, então não existe doença periodontal em um dente da arcada, nunca. Então, lesão endopério, normalmente a gente vai ter ali um problema pontual, localizado. E ocorrência de fratura radicular vertical também não é classificado como periodontite, né? Teve fator traumático. Então, perda de inserção clínica em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes e perda de inserção clínica de 3 milímetros ou mais em faces livres de pelo menos 2 dentes, faces livres, vestibular ou lingual palatina, em pelo menos 2 dentes, o paciente é classificado com periodontite. E aí os estágios. A gente tem lá no artigo original discriminando ali esses estágios. O estágio 1 é o que a gente chama de uma periodontite inicial. O estágio 2 é uma periodontite moderada e os estágios 3 e 4 já caracterizam periodontite severa. Então, o estágio 3
é uma periodontite severa com potencial de perda óssea adicional, e o estágio 4 é uma periodontite severa com potencial para perda da dentição, já é quando você tem colapso funcional e uma perda muito avançada. E os graus a gente já explicou, uma progressão lenta, grau A, moderada, grau B, e rápida, grau C. Esse quadrinho está lá no e-book da USP, da Rosehausen e colaboradores, e aí a gente consegue enxergar o que é a classificação. No estágio 1, a gente tem a perda de inserção clínica proximal no sítio com a maior perda. Ai, como é que eu vou fazer isso, Alessandra? Eu vou contar ao paciente quantos sítios ele tem com perda? Você vai ver qual é o pior. Então, o pior que ele tem na boca é 1 a 2 milímetros de perda de inserção clínica interproximal. Eu achei lá essa classificação de dentes não adjacentes, ou em faces livres, achei a perda, beleza. A perda óssea radiográfica nessas regiões é menor do que 15%? Então, você tem que olhar a radiografia, ver o quanto da raiz intraóssea, quanto que ele ainda tem ali de raiz intraóssea, quanto que foi perdido da junção. Lembrando que a crista óssea, normalmente, ela está localizada a 2 milímetros e média abaixo da junção cemento-esmalte, quando a gente tem uma condição de normalidade, quando a gente não tem erupção passiva alterada, nada disso. No sítio, então, a profundidade clínica de sondagem é menor do que 4 milímetros e a gente pode ter uma perda óssea horizontal aí associada. Então, esse paciente com perda de inserção pequenininha ainda, 1 a 2 milímetros, é o estágio 1 da doença, e com bolsas rasas, em profundidade clínica de sondagem até 4 milímetros, e com uma perda óssea radiográfica ainda bem pequena. O estágio 2, você já tem uma perda de inserção clínica interproximal no sítio com maior perda de 3 a 4 milímetros. Você vai ter perda óssea radiográfica variando de 15% a 33%, quer dizer, se você pega o que tem de raiz intraóssea, divide em 3 porções, você teve 1/3 de perda, até 1/3 de perda, de inserção ali. A profundidade clínica de sondagem abaixo de 5 milímetros, então não tem mais do que 5 milímetros de profundidade de sondagem, que também a gente considera uma profundidade ainda moderada, não é uma bolsa profunda, e a perda óssea horizontal também. Aí agora os estágios 3 e 4, a gente vai ter uma perda clínica de inserção acima de 5 milímetros. A perda óssea radiográfica é além do terço médio, então você vê que mais da metade da inserção já foi perdida, e o paciente já tem dentes perdidos por causa da periodontite. No estágio 3, ele perdeu até 4 dentes por causa da periodontite, e no estágio 4, ele perdeu mais de 5 dentes por causa da periodontite. Quando a gente não tem a história pregressa do paciente, a gente não acompanhou, a gente pergunta para o paciente. Normalmente o paciente sabe. Eu fiz canal, o dente quebrou, o dente fraturou, deu cárie, eu não pude tratar na minha cidade, a cultura é essa, extrair dente, enfim, ou ele vai falar, não, foi ficando mole, foi soltando, o dente saiu sozinho, então o paciente te conta se ele perdeu o dente por periodontite. Muitas vezes também o que a gente observa são pacientes que não tem cárie. Você olha a boca do cara, você fala, cara, não tem cárie nenhuma aqui, não tem nada. Muitas vezes os dentes com periodontite, quando eles já estão com uma mobilidade avançada, grau 2, grau 3, eles saem sozinhos e rígidos, dentes inteiros, enfim. No estágio 3, a gente vai ter o sítio com profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 6 milímetros, então já são bolsas profundas. A gente tem defeitos ósseos verticais, perda óssea vertical menor ou igual a 3 milímetros, e a gente pode ter ali nos dentes multirradiculares furca, classe 2 ou classe 3. E no estágio 4, a gente tem a mesma complexidade do estágio 3, só que com necessidade de reabilitações complexas. Geralmente a gente tem essa migração dentária, a gente tem uma oclusão, a gente tem dentes destruídos, a gente tem uma condição já de colapso funcional e que precisa de uma reabilitação protética importante e possibilidade de perda até da dentição. Então, essa é a nova classificação com relação aos estágios. 1, 2, 3, 4, 1 é o inicial, 2 é o moderado, e o 3 e 4 é a doença severa. E os graus, Alessandro? Os graus, bom, a gente vai ver a taxa de progressão de perda óssea, se o paciente... Então, a evidência direta, o que é isso? Se o paciente tem perda óssea radiográfica ou perda de inserção,
quando você tem 2 exames distintos com esse paciente. Aí eu examinei o paciente no momento, daqui 1 ano examinei de novo, radiografei 1 ano, daqui 2 anos radiografei de novo e percebi que ele teve um avanço da doença. Então, quando ele não tem perda em até 5 anos de controle, é grau A, é uma doença de progressão lenta. Grau B é quando ele perde menos de 2 milímetros em 5 anos de nível ósseo, e grau C, mais do que 2 milímetros, maior ou igual a 2 milímetros em 5 anos. Tá bom, mas se eu não tenho esse parâmetro de comparação, se eu não tenho essas radiografias que vão me mostrando que o paciente veio, fez a manutenção e está controlado, a gente tem a evidência indireta. Então, a gente faz um cálculo da perda óssea que o paciente teve, da porcentagem de perda óssea que o paciente teve, relacionado à idade do paciente, e a gente vê também como é que é o padrão ali, o fenótipo do caso, que eles chamaram no e-book da Rosehausen, adaptado ali do artigo do Panos Papapanu, de 2018. Então, a gente vai explicar isso no próximo slide. Se a gente tem a perda óssea, a taxa perda-ossidade menor do que 0,25, é uma doença de progressão lenta. Se a gente tem essa taxa de 0,25 a 1, é grau B, se a gente tem mais do que 1, é grau C, progressão rápida. O que a gente tem que observar também? Se o paciente tem muito biofilme e pouca destruição, quer dizer, um paciente que mal escovador de dente, ele não limpa direito, ele não escova o dente direito, mas mesmo assim ele não tem muita perda, ele não tem muita destruição, é um paciente de progressão lenta. Quando a gente tem a quantidade de biofilme compatível com a destruição, a gente associa lá ele ao grau B, e quando ele tem pouco biofilme e muita destruição, a gente classifica ele na progressão rápida. É aquele exemplo que a gente falou lá no início dos pacientes classificados como periodontite juvenil ou periodontite agressiva, pacientes muito jovens, sem uma quantidade microbiana que justifique a perda óssea, quer dizer, mais relacionada a fatores genéticos e a fatores da resposta imune. E aí, na classificação de grau, entra ainda os fatores de risco, fumo e diabetes. Então, a gente tem o paciente, quando ele é não fumante e normoglicêmico, normalmente ele vai se enquadrar no grau A da progressão. Ele vai ser um paciente de progressão lenta. Se ele fuma até 10 cigarros por dia, a hemoglobina glicada dele está abaixo de 7, ele pode se enquadrar no grau B. E se ele fuma mais de 10 cigarros por dia, metade de um maço de cigarro, mais da metade de um maço, aí começa a contar a quantidade de packs aí de maços que ele vai fumar, e a hemoglobina glicada acima de 7, ele já vai entrar no grau C. Vejam, essa tabelinha, ela não é estática, né? É uma coisa engessada, porque a gente pode ter pacientes não fumantes com uma progressão rápida, a gente pode ter um paciente normoglicêmico com uma progressão rápida, pode, mas são vários fatores que a gente tem que analisar para situar, não é só o fato de fumar, porque tem pacientes que fumam há muitos anos, e quando você vai ver, ele não tem uma destruição compatível com esses anos todos de fumo. Então, é um fator que se soma, tá? O fator de risco. Então, a gente precisa analisar a radiografia, precisa analisar ou evidência direta ou indireta. Essa tabelinha lá do artigo do Mariano Sanz, de 2020, ele calcula a taxa de perda óssea radiográfica em sítios severos, de acordo com a idade e os anos. Então, vamos lá. Se tem uma taxa de perda óssea de 30%, perda óssea de 30% do comprimento da raiz, num paciente de 50 anos de idade, como é que eu faço a taxa? 30 dividido por 50, eu vou achar 0,6. Se eu tenho 40% de perda óssea num paciente de 50 anos, 40 dividido por 50, 0,8. 50% de perda óssea em um paciente de 50 anos de idade, 50 por 50, um paciente com uma taxa 1, 60% é 60 dividido por 50, 1,2. E a gente volta lá na tabelinha e a gente vê que de acordo com a quantidade de perda óssea, ele pode ser enquadrado no grau B ou no grau C. O grau B de 0,25 a 1, e acima de 1 ele vai para o grau C. Então, a gente colocou aqui essa radiografia para a gente ver um exemplo. Vamos lá, vamos chutar. Que o comprimento dessa raiz intraóssea é 12 milímetros ainda. A gente fez uma marquinha aqui no que seria a junção cemento-esmalte, o término da junção cemento-esmalte. Então, a gente tem uma perda óssea aqui equivalente a uns 3 milímetros, vai. Então, 20% de perda óssea, considerada nessa radiografia. Se o paciente tem 40 anos de idade, como é que é a taxa de perda óssea dele? É 20 dividido por 40.
é quanto que ele tem de perda óssea, os 20%, numa idade de 40 anos é 0,5. Se ele tem 50 anos de idade, 20 dividido por 50 é 0,4. Se ele tem 60 anos, é 20 dividido por 60 é 0,3. Então, entendam que uma perda óssea até avançada num paciente mais idoso, ele não preocupa tanto a gente como uma perda óssea avançada num paciente de 40 anos de idade, 30 anos de idade. É isso que essa taxa quer mostrar. Quanto maior a progressão da perda óssea num paciente mais jovem, maior vai ser a nossa preocupação ali com o tratamento e com a abordagem desse paciente. E a gente continua tendo na classificação, o que se chamava da periodontite juvenil localizada, essa doença padrão molar incisivo. Um paciente com aparência de saúde, se a gente não sondar, a gente não descobre que ele tem problema, se a gente não olhar a radiografia também. Quando a gente vai olhar a radiografia, a gente vê um defeito ósseo na distal ali do 36, um defeito ósseo importante nos incisivos inferiores, profundidade de sondagem bem grande ali na superfície palatina desse pré-molar. Esse é um caso que está no livro do Carranza. Quando é feito o retalho para acessar ali a perda óssea, ver esse defeito ósseo nos incisivos, olha ali a quantidade de perda que a gente tem num paciente jovem, tá? E aí, vamos lá, os pacientes vão chegar para a gente com vários graus de inflamação, vários graus de acúmulo de biofilme, de cálculo, de recessão gengival. Então, a gente tem que fazer a sondagem. Muitos alunos perguntam, professora, mas como que a gente faz sondagem num paciente extremamente inflamado? Bom, a gente pode desinflamar ele primeiro. A gente pode explicar que ele tem uma inflamação gengival muito importante e a gente precisa primeiro fazer uma raspagem supragengival, uma adequação do meio, para depois a gente fazer o exame periodontal, porque, lógico, esses tecidos estão ulcerados, essas bolsas estão irritadas. Se a gente insere uma sonda numa bolsa ulcerada, vai doer, vai incomodar. Muitas vezes a gente, lá na universidade, pede para os nossos alunos até anestesiarem o paciente para fazer sondagem, e depois já fazem a raspagem, enfim. Mas o ideal é que se faça uma adequação do meio primeiro, supragengival, para depois a gente fazer um completo diagnóstico e abordagem subgengival. Então, a parte inicial da terapia tem que ser feita e essa sondagem pode ser feita e o diagnóstico, o plano de tratamento traçado com mais precisão quando a gente tem ali os tecidos menos inflamados ali. Os dentes já migrados, tem pacientes que respondem com essa recessão, é importante a gente aliar também as radiografias ali para a gente ter o diagnóstico. Essa imagem é uma imagem muito, muito assim, importante. Tinha essa foto no livro do Egelberg e da Anita Baderstein, um livro antigo de exame periodontal, e depois eu encontrei de novo essa imagem na internet, e eu acho muito importante a gente situar os nossos alunos quanto à importância de se saber o que é nível de inserção clínico. Não se espantem com profundidade de sondagem, simplesmente, porque, olha só, essas 3 imagens ABC, elas mostram pacientes com 6 milímetros de profundidade de sondagem. Só que olha a diferença do nível ósseo desses pacientes. Então, 6 milímetros de bolsa quer dizer o que para a gente? Nada. Eu só meço bolsa, Alessandra, eu não vejo nível de inserção. Nada. Lógico, você vai saber que você tem que fazer a raspagem subgengival, que você quer diminuir essas profundidades de sondagem, ok. Mas você não vai conseguir ter uma ideia real de onde está o nível ósseo desse paciente. Percebam que na imagem A, olha onde está a margem gengival. A gente tem um tecido hiperplasiado, essa gengiva está para cima da coroa do dente, então a gente tem um -3 ali no parêntese. -3 é o quê? O nível de inserção está negativo. O paciente perdeu ali um pouco do suporte, mas a gengiva está para cima. Ele tem, na verdade, uma perda óssea radiográfica ali que é inicial, a moderada, não é uma perda tão assim gritante, apesar dos 6 milímetros de profundidade de sondagem. Já na imagem B, a margem gengival coincide com a junção cemento-esmalte, então ele tem 6 milímetros de PS, 6 milímetros de NIC. E na imagem C, ele tem recessão gengival, então ele tem a recessão mais o PS, que é isso que faz o NIC.
O nível de inserção clínico é a soma da recessão gengival mais o PS. Então, 3 milímetros de recessão com 6 de profundidade de sondagem, 9 milímetros de NIC. Então, olha a diferença do que é um NIC de 3, de 6 e de 9. O que é um NIC de 3, de 6 e de 9? Então, é isso que importa para a gente, saber. O NIC vai expressar para a gente a perda óssea ali na região. Quanto que já teve de perda de suporte. Então, isso é fundamental. Vamos dar alguns exemplos práticos aqui de alguns casos, de alguns pacientes. Olha lá, um paciente de 41 anos de idade, o paciente tem profundidade de sondagem de 5 a 6 milímetros no 17, no 17, no 16, no 27, o 26 foi perdido por cárie, tem envolvimento de furca já no 46, no 47, no 36, tem um pouco de perda de profundidade de sondagem nos incisivos superiores também, 11 e 21. Aí a gente viu na radiografia os defeitos ósseos angulares, e esse paciente já tinha perda de inserção, então, maior do que 3 milímetros em vários sítios. Principalmente lá nesses molares superiores, já tem uma perda de inserção ali de 6, 7 milímetros, perda de inserção. Então, é um paciente que, se a gente volta lá no quadro do estágio da doença periodontal, eles já estão classificados no estágio 3. Ai, Alessandra, por que eu sei que não é estágio 4? Porque quando você olha ali, é um paciente que tem pouca perda dentária. E a gente pode suspeitar, por exemplo, que a perda do 14 foi uma perda precoce, foi uma perda por cárie, porque a gente tem uma pneumatização do seio maxilar ali importante, o rebordo que ele tem é bem pequeno. Essas perdas de primeiro molar com segundo migrado, como na região do 26, normalmente o primeiro molar é o dente que mais se perde por cárie, os dentes inferiores estão preservados, então é um paciente que a gente suspeita que não tenha tido perda por periodontite. Mas conversa com o paciente para saber, aparentemente ali, a gente olha clinicamente se ele tem função oclusal, se ele tem grandes necessidades aí de reabilitação, não é o caso, é um estágio 3. Paciente de 27 anos, esse caso eu botei aqui para a gente ver uma coisa, olha só, ela não tem profundidade de sondagem maior que 3 milímetros em sítio nenhum da boca. Boa higiene, índice de placa baixo, índice gengival baixo, não tem gengivite também, quer dizer, abaixo de 10% dos sítios com placa e sangramento, e aí a queixa dela era esse 47 que a gente circulou aqui na radiografia, com uma perda óssea bem avançada. A gente vai classificar essa paciente como tendo periodontite? Não. Lembra que na classificação fala que não pode ser por lesão endopério. Então, essa é uma paciente toda saudávelzinha, que está com um curativo gigante ali no 47, que está com comprometimento endodôntico, e essa perda óssea muito avançada, profundidade de sondagem de mais 6 milímetros, perda de inserção. Então, a lesão endopério não vai entrar na classificação de periodontite, tá? Ela tem que ser encaminhada para tratar esse elemento especificamente. Paciente de 42 anos, olha lá o nível ósseo, a quantidade de perda que o paciente teve, mais da metade da inserção óssea. Olha o 11, olha o 12, olha o 21, olha o 22, uma cárie bem grande já no 26, que está instruído pela falta do antagonista. Nos inferiores, um pouco menos de perda. Quando a gente vai ver clinicamente, a gente tem que ver as profundidades de sondagem, o nível de inserção clínico, que a gente já está vendo que tem uma perda ali importante. E a gente pode fazer essa conta da taxa, do grau de progressão. A gente vai acabar chegando aqui a uma conclusão que é um paciente grau B ou C, e é um paciente já com uma periodontite estágio 3 também. Paciente de 43 anos, olha lá, o paciente já tem implantes, perda óssea generalizada, na arcada superior uma perda óssea mais horizontal, mas que já passou da metade já da raiz.
Por incrível que pareça, esse paciente ele não tinha mobilidade nesses dentes, os dentes todos estáveis, um periodonto bem espesso, tinha perda de inserção, tinha recessão gengival. Esses dentes que ele perdeu, o 17 e o 27, ele alegava que tinha sido por cárie também, e a gente percebe que já foi perdido há muito tempo, pneumatização de seio maxilar e tudo. É um paciente estágio 3 também, e a gente pode fazer o cálculo do grau de progressão. Essa paciente é uma paciente lá da Universidade Federal Fluminense, de Friburgo. Ele é uma paciente que, nessa época aqui dessa foto, tinha 42 anos, ia religiosamente às manutenções, ela foi tratada lá na universidade. Olha onde que está o nível ósseo dela nos incisivos, eu coloquei uma marquinha ali. Essa panorâmica não está boa, está meio tremida, a imagem está ruim, mas quando a gente sondava ela clinicamente, nada de profundidade, sondagem aumentada. A sonda entrava 2 milímetros, 3 milímetros no máximo. Você vê que a higiene bem boa, sem sangramento, um periodonto bem espesso. Era uma paciente que tem saúde no periodonto reduzido. Ela não tem nem gengivite no periodonto reduzido, ela tem saúde. Ela não vai ser classificada como paciente periodontal eternamente. Ela é uma paciente que teve periodontite, que tratou, faz o monitoramento, a periodontite dela está estável, então ela é uma paciente de saúde com periodonto reduzido. Um paciente que chega assim nessa situação, isso é bem comum, principalmente em serviço público, um paciente com índice de placa de 60%, índice gengival de 80%, quer dizer, muito sangramento, sem perda proximal. Você coloca a tua sondinha ali, você percebe que ele tem essas hiperplasias, essa inflamação gengival, mas ele não tem perda. Então, PS de até 3 milímetros, a profundidade de sondagem é até 3 milímetros, então não tem perda de inserção dos outros dentes. Professora, mas quando a gente tirar esses cálculos aqui da vestibular, ele vai ter uma recessãozinha, porque esse cálculo ele agiu ali como um fator traumático, a gengiva fez uma recessão, mas não está associada ao processo inflamatório, mas é um paciente, inicialmente, que a gente vai classificar como gengivite. Então, tem que tratar, tirar esse excesso. Ele não tem perda de inserção nenhuma, não vi perda de inserção proximal em lugar nenhum, ele vai entrar no quadro de gengivite e as recessões vão estar associadas ao trauma, tá? Um paciente de gengivite. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido os pontos principais dessa classificação. Essa aula é uma aula bem grande, a gente fala sobre todos os aspectos de gengivite, a gente fala sobre doença periimplantar, a gente fala sobre mucosite, são algumas horas aí de encontro com os alunos. Quem quiser, a gente coloca sempre links de artigos lá no blog, a gente tem o Instagram também, Prof. Alessandra Areias Pério, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada.